Hola, bienvenidos a la clase de español. Yo soy la maestra Dayani y hoy vamos a hablar sobre los signos de puntuación y los interrogativos, ¿vale? Me acompanhem. Temos aqui, para iniciar, uma pequena história em quadrinho. Ela diz assim: o senhor chega e diz: todavia, sigues enfadada? Ele está perguntando: você ainda está chateada comigo? E a esposa responde: me prometiste que le dirias feliz noche vieja a mi madre. Ou seja, você daria feliz noite de fim de ano para minha mãe, que é o último dia do ano. E aí ele disse: se lo dije, ou seja, eu falei sim isso para ela. E aí ela responde: hipócrita, le dijiste feliz noche vieja. Ou seja, ela disse: você não disse isso, você disse feliz noite velha, ou seja, ele fez um xingamento à sua mãe. E aí a pergunta é: o que foi que aconteceu nessa historinha em quadrinho para que o sentido dessas palavras mudassem completamente? Exatamente, a pontuação. Onde ele colocou a vírgula mudou totalmente o sentido dessa frase. E por isso vem aí o humor na historinha, certo? Para que a gente tenha aí mais noção, mais consciência na hora de escrever e utilizar esses signos de acentuação e de pontuação, nós vamos ver aqui algumas regrinhas básicas. Vamos lá? Primeiramente, o uso da pontuação corretamente, ela vai nos facilitar na hora de compreender os nossos textos. E essas pontuações assumirão funções diversas. Eu posso estar expressando aí uma interrogação, uma exclamação, posso estar dando uma ordem, ou posso estar fazendo aí o que o rapaz fez, mudando completamente o sentido daquela frase, certo? Então, assim, utilizando corretamente, nós conseguimos demonstrar a nossa intenção comunicativa na hora que escrevemos aquilo ali. Bom, o uso é obrigatório na maioria dos casos, é uma regra que é padrão. Porém, em algumas situações literárias, essas pontuações elas vão sofrer aí, digamos que o gosto do autor, ok? Vamos lá conhecer quais são elas. Bom, vamos iniciar falando do el ponto. Observem que o nosso ponto, ele pode assumir outros nomes dependendo de como ele é grafado e em que momento do meu texto ele está colocado. Então vamos lá, nós temos ponto e seguido, que é quando dentro do mesmo parágrafo eu dou aquele ponto ali, mas eu continuo falando ali na mesma linha e dou continuidade ao meu texto. Eu tenho ponto e aparte, que é quando eu termino um parágrafo e logo em seguida eu inicio outro. E eu tenho o ponto final, que é quando eu estou encerrando meu texto e coloco lá na última parte. Vamos ver aí no exemplo os 3 pontos bem localizados. Na primeira parte, eu tenho um ponto e aparte. Vejam aí que está marcado de vermelho. Ou seja, parei aí o meu texto, mas em seguida eu vou dar continuidade nele. Lá no meio do texto, eu tenho um ponto e seguido. Por quê? Eu parei ali, mas em seguida já vem uma próxima oração e eu estou dando continuidade no parágrafo. E por fim, eu tenho o ponto final, que é quando eu estou encerrando tudo que eu havia escrito até então, ok? Vamos para o próximo. Nós temos la coma, ou seja, a nossa vírgula. Essa vírgula, ela vai dar aquela sensação de respiração. É aquele momento no texto onde eu vou dar uma pausa para respirar e aí eu vou continuar com as minhas informações. Diferente do ponto que encerra ali aquela informação, a vírgula ou la coma vai dar um sentido de continuidade. E aí nós temos, por exemplo, na frase como vocês podem ver, Almodóvar, a quem todos conhecem, é considerado o criador de seu próprio gênero cinematográfico. É um grande cineasta espanhol. E aí eu estou dando uma respiração, uma pausa para colocar as informações aí sobre essa pessoa, que é Almodóvar. Quando que eu vou dizer ponto e coma? Quando eu não quero pausar tão lento como la coma e nem quero finalizar como el punto. Ou seja, é uma pausa mais longa. É uma sensação de uma respiração maior entre uma informação e outra. Então, vocês podem observar aí no texto que entre uma ponto e vírgula e o outro ponto e vírgula, nós temos aí uma oração bem extensa, certo?
Los dois pontos. Esses 2 pontos, eles vão nos apresentar alguma informação, eles vão acrescentar algo no nosso texto. Então, como vocês podem ver no exemplo, nós temos aí, este fim de semana, nos visitarão mis padres, 2 pontos. E aí vem o que vai acontecer. Querem ajudar-nos a preparar a habitação do bebê antes de que nasça. Querem ajudar que a gente prepare o quartinho do bebê. Ou seja, eu estou colocando aí a minha informação adicional. Temos aí os pontos suspensivos ou as nossas reticências. E aí nós temos que? Nós temos uma pausa, a gente dá aquele suspense e aí retoma o que a gente estava falando. Ou, em outra situação, eu quero deixar aí o texto ou a frase em aberto. Eu vou interromper ele ali e vou terminar ele com reticências, dando aquela ideia de continuidade. Por exemplo, na primeira frase aí nós temos: me encantaria acompanhar-te, pero não puedo. Ou seja, eu dei aquela pausa, aquela sensação de suspense e aí eu continuei a frase. Ou no final, no próximo exemplo, eu tenho: havia muitíssima comida, tortilhas, empanadas, bocadilhos, croquetas, pastéis, comidas típicas, né? E aí a gente está colocando as reticências aí porque vai continuar a ideia de continuidade. Próximo. El parênteses. Geralmente, quando nós estamos lendo um texto, os parênteses vêm aí para eles adicionarem uma informação. E essa informação entre os parênteses, elas terão um sentido pleno. Às vezes uma informação secundária ou algo para deixar mais claro. Exemplo. Miguel de Cervantes passou encarcelado uns meses, de setembro a dezembro de 1597 em Sevilha. Ou seja, entre a informação do tempo em que ele ficou encarcerado, que ele ficou lá em Sevilha preso, a gente coloca aí quais foram os meses e o ano, certo? Então, é uma informação extra para dar mais sentido ao meu texto. El guión. Ele também pode fazer essa questão de palavras compostas, né? E também pode ser utilizado quando eu estou escrevendo, ao final da linha eu não tenho mais espaço e eu preciso passar para a próxima linha. Então, eu coloco o nosso guion, o nosso traço aí, né? E vou terminar a minha frase embaixo, como é o nosso primeiro exemplo. Hoy he estado dando um passeio por el parque hasta que se ha puesto el sol. A palavra parque aí, ela está separada, então o nosso guion vai entrar aí para fazer a união entre essa palavra que ficou a metade lá em cima e a metade na outra linha. O próximo exemplo. A la hora de comprar um coche nuevo, hay que hacer la relación calidad-preço. Ou seja, eu juntei 2 palavras, a qualidade e o preço. Então, o nosso guion também vai entrar para juntar, unificar palavras para dar um sentido único. La raya. Quem nunca viu esse símbolo, travessão? Geralmente, quando nós estamos falando de diálogos, como por exemplo na nossa aula de entrevistas, nós vimos que se utilizam muitas raias, ou seja, vão marcar ali a fala dos personagens, a fala dos entrevistados e etc. Ou elas também podem servir para destacar algo no meu texto, como é o nosso primeiro exemplo aí. Lulu e Nico, mis adorados gatos, me despiertam todos os dias às 6 da manhã, ou seja, eu quis destacar essa frase. E aí embaixo nós temos também o exemplo do travessão como falas, né? Olá Marina, como estás? Olá Inês, pues, um pouco ocupada agora mesmo. Ok. Las comillas, aí prestem atenção. Nós temos aí as aspas no estilo latinas, no estilo inglesas ou simples, que é apenas uma. E elas geralmente vão destacar uma citação, ou algum título, ou palavras de outros idiomas. Como vocês podem ver aí no exemplo, las obras terminarán em agosto, assegurou a ministra. Ou seja, eu estou citando a frase de alguém. Mi capítulo favorito de Harry Potter es La Pedra Filosofal, el primero, ou seja, las cartas de Narnia. Ou seja, coloquei aí o título entre comilhas para destacá-lo. E nós temos, por fim, os nossos signos de interrogação e exclamação. É muito importante a gente prestar atenção, porque esses aqui, eles vão assumir uma característica diferente. Eu preciso iniciar a minha interrogação e encerrar a minha interrogação com os símbolos, assim como na exclamação. E às vezes pode ser que nós utilizemos os 2 símbolos juntos, o exclamativo e o interrogativo. Ou seja, ele vai ao início e ao final das frases, como vocês podem ver nos nossos exemplos aí. Sempre serão 2 símbolos, ok?
Bom, e para a gente introduzir um pouco sobre os interrogativos, algo que nós veremos mais aprofundado na próxima aula, nós temos eles que, quién ou quiénes, qual ou quales, quanto ou quantos ou quantas, como, quando, donde e por quê. Cada um deles assumirá uma função. E é muito importante vocês observarem que todos eles estão acentuados. Sempre que vamos fazer uma pergunta na língua espanhola, é muito importante observar que os interrogativos sempre serão acentuados. E aí nós temos, por exemplo, que nós utilizaremos para perguntar uma definição ou explicação de algo. Quién ou quiénes, para perguntar sobre alguma pessoa ou várias pessoas, porque esse daí pode ser também no plural. Qual ou quales, para pedir uma informação sobre uma seleção específica de um grupo. Quanto ou quantas, para perguntar quantidades. Como, para perguntar a maneira. Quando, para perguntar o período temporal em que aconteceu aquilo. Donde, para perguntar pelo lugar. E por quê, para perguntar o motivo, ok? Bom, vou convidar vocês para que nós possamos aí praticar o que nós vimos até então. Nós temos aí alguns enunciados. Farei a leitura de cada um deles utilizando a pontuação na entonação em que elas estão colocadas. E aí vocês escutarão, farão o acompanhamento da leitura e eu gostaria que vocês observassem onde estão empregadas vírgulas, as acentuações, as interrogações, os pontos, ok? Então vamos lá. Na letra A diz assim: mis padres e minha hermana se van de passeio todos os domingos. Ou seja, os meus pais e minha irmã vão passear todos os domingos. Letra B. Helena é a única que hace sempre todas as tarefas. Helena sempre é a que faz todas as tarefas. Letra C. Aunque tenemos pouca relação, nós temos muito respeito. Ou seja, ainda que nós não tenhamos tanta intimidade, nós nos respeitamos muito. E letra D. Pero tu não estavas de viaje? Pela própria entonação, vocês devem ter percebido onde que estão aí algumas colocações equivocadas, certo? Vamos lá, analisem comigo. Mis padres e minha irmã se van de passeio todos os domingos. Não necessito fazer essa pausa, não necessito colocar essa vírgula aí, porque eu já tenho aí o conectivo e. Então, ele já está unindo a minha frase, certo? Então, não pode ser aí, essa não pode ser bem acentuada porque ela tem um erro. Próxima, letra B. Helena é a única que hace sempre todas as tarefas. Também não pode ser bem acentuado porque não preciso colocar essa vírgula depois de Helena. Eu estou dando informação completa. Não há necessidade de fazer essa pausa para acrescentar nenhuma outra informação. Letra C. Aunque tenemos pouca relação, nós temos muito respeito. Aí sim eu preciso colocar a minha pausa, porque eu dei uma informação sobre o nosso relacionamento e aí eu coloquei aí mais uma informação. E por fim, pero tu não estavas de viaje? Aí também há um equívoco, porque eu não necessitaria colocar essa vírgula nesse local, certo? Número 2. Qual de los enunciados contém um erro? E aí, nós temos exclusivamente os interrogativos. Vamos analisá-los. Letra A. ¿Dónde vamos a cenar? Letra B. ¿Cuándo vienes a Brasil? Letra C. ¿Cuántos años tiene Martín? E letra D. Como llego a la calle Marisol? Somente uma questão está errada aí, qual é? Exatamente, a letra D, porque nos falta o nosso acento, lembram? Eu disse que todos os interrogativos são acentuados, ok? Bom, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Recordem sempre dos usos desses pontos, que será muito necessário para que vocês escrevam de uma forma mais correta. E também não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais conteúdos. Nos vemos na próxima. Hasta luego!